O case When No News is Good News, publicado pela Harvard Business Review, apresenta uma crise corporativa enfrentada pela empresa fictícia Bash Baby após um grave acidente envolvendo um de seus carrinhos de bebê. Com a intensa repercussão midiática e pressão da opinião pública, a empresa precisava decidir como que ela iria responder a isso de forma rápida e responder a essa crise. Então, a seguir, a gente vai simular como a Bash Baby poderia ter agido diante dessa situação. Antes disso, para apresentar nossas personagens, a Clara é a CEO, a Maísa é a diretora de comunicação e a Lívia é a diretora jurídica e de operações. Obrigada por terem vindo tão rápido. Eu acabei de sair de uma reunião muito importante. Eu tô muito preocupada com a repercussão que o nosso problema deu. A mídia inteira já começou a repercutir o acidente envolvendo o nosso carrinho. CNN, jornal online, programa de televisão, todo mundo tá falando sobre isso. Em questão de horas virou uma crise nacional. Sinceramente, eu tô muito preocupada com o impacto que isso pode ter na reputação da empresa. Eu tava dando uma olhada na repercussão das redes sociais enquanto vocês chegavam e realmente o nosso nome tá muito nos assuntos mais comentados negativamente. E as pessoas estão vendo o nosso produto como algo muito negativo e tá dando vários vídeos de relatos de consumidores falando coisas negativas em relação a nós. Então essa situação tá começando a afetar diretamente a nossa reputação. Mas o que exatamente já foi confirmado sobre o acidente? Até agora sabemos que a criança sofreu ferimentos graves, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu, então a gente tem que tomar cuidado no nosso posicionamento oficial, porque a gente não sabe se houve falha técnica do produto, um problema grave de montagem ou até erro do uso. Então ainda tem muitas incertezas, então a gente precisa realmente tomar muito cuidado. Então o nosso problema é que a gente está lidando só com especulações, isso torna tudo muito mais complicado. Sim, mas ainda tem um problema ainda maior, que a internet ela não vai esperar uma investigação terminar para formar uma opinião, ela vai formar a opinião com base no que ela já viu sobre o nosso produto. E qual narrativa está sendo criada nesse momento? A percepção do público agora é que a Best Baby foi responsável com a segurança dos nossos produtos e, além disso, eles estão começando a criticar a falta de posicionamento e esse silêncio em relação à tentativa de esconder alguma coisa. A gente precisa controlar a situação antes que ela destrua completamente a confiança que a gente construiu na empresa ao longo de tantos anos. A Best Baby sempre foi reconhecida justamente pela segurança e pela credibilidade dos seus produtos. Se a gente perde isso, o impacto pode ser muito maior do que uma crise momentânea. Eu entendo completamente a preocupação reputacional, mas a gente também precisa pensar nas consequências jurídicas, porque qualquer declaração futuramente pode impactar na admissão de culpa. Então eu analisei toda essa situação e isso pode gerar processos de investigações regulatórias, impactos financeiros e a reputação da empresa. Mas permanecer em silêncio também representa um risco muito grande para nossa empresa. Então, em crises desse tipo, é importante a gente se posicionar e não demorar muito tempo, porque as pessoas acabam criando especulações e depois disso é mais difícil ainda para recuperar a confiança dos consumidores. Então, o que você acredita que a gente tem que fazer neste momento? A primeira coisa que a gente tem que fazer é demonstrar empatia. Então, o público precisa ver que a gente se importa com a situação e que a gente está realmente preocupada com o que aconteceu. Então, se a nossa comunicação for fria ou muito técnica, ela pode repercutir ainda pior em relação à nossa reputação. Então, nesse momento, é importante a gente recuperar a nossa responsabilidade e humanidade da empresa. Além disso, eu acredito que a gente precisa iniciar imediatamente uma investigação externa se realmente ocorreu algum problema estrutural, já que a gente não está falando apenas de um caso específico. Isso pode impactar milhares de consumidores com os nossos produtos. Existe algum histórico anterior envolvendo o mesmo modelo de carrinho? Bom, realmente, alguns funcionários já haviam relatado preocupações técnicas anteriormente, mas foram só relatos internos feitos há alguns meses sobre falhas em determinados casos específicos do produto. Mas até onde a gente sabe, não receberam prioridade suficiente dentro da empresa. Se isso se tornar público, a crise pode piorar muito mais. Exatamente, é por isso que a gente precisa agir agora. Então, a partir do momento que a empresa parece omissa, a crise deixa de ser apenas um acidente. Ela passa a ser algo com falta de responsabilidade, falha de gestão e ausência de transparência. Tá bom, então a gente precisa pensar estrategicamente, decidir quais vão ser nossas próximas ações nas próximas horas. O que vocês acham que a gente precisa fazer imediatamente? Eu acho que imediatamente a gente precisa fazer um posicionamento oficial ainda hoje. Então, a gente não pode esperar muitos dias para que as respostas apareçam. Então, a velocidade da nossa comunicação ela vai influenciar diretamente como a gente vai se posicionar e as empresas vão enxergar a nossa empresa. Também acredito que devemos suspender temporariamente a venda do modelo, envolvida até a gente concluir toda a investigação interna. Você acha que é importante chegar ao ponto de realizar um recall preventivo? Neste momento, sim. Mesmo sem confirmação definitiva, um recall preventivo demonstra responsabilidade e comprometimento com a segurança de nossos consumidores, mostrando que a empresa prioriza pessoas acima de resultados financeiros. Do ponto de vista reputacional, também acredito que é muito importante
o público ele precisa enxergar as ações da empresa e não apenas os discursos justificativos. Em relação à imprensa, Em relação a isso, a gente precisa manter as atualizações frequentes e transparentes. Então, se a empresa desaparecer depois do primeiro comunicado, as especulações vão continuar aumentando. Então, a gente precisa mostrar que a gente está acompanhando a situação do que está acontecendo e vai tomar ações responsáveis. então tá decidido. A Best Baby vai oferecer apoio integral à família envolvida, iniciar imediatamente um recall preventivo, contratar uma investigação externa e independente e manter a comunicação transparente durante toda A Best Baby lamenta profundamente o acidente envolvendo a família Nelkin e manifesta total solidariedade à criança e a seus familiares nesse momento tão delicado. Nossa prioridade absoluta nesse momento é garantir apoio integral à família e colaborar de maneira transparente com todas as investigações relacionadas ao ocorrido. A empresa iniciará imediatamente uma investigação independente para apurar detalhadamente todos os fatos envolvendo o acidente. Além disso, a gente decidiu realizar um recall preventivo dos modelos envolvidos até que toda a análise técnica seja concluída. Também revisaremos nossos processos internos para garantir que situações como essa nunca mais aconteçam. Permanecemos comprometidos com a segurança e transparência e a confiança dos nossos consumidores. Agora, então, após a simulação da crise envolvendo a Best Baby, a gente vai analisar as decisões tomadas pela empresa com base nos conceitos discutidos pela nossa disciplina e nas nossas aulas. Então, no case, a gente percebe que o problema enfrentado pela empresa não está só relacionado ao acidente em si, mas principalmente a forma como a situação passou a ser percebida pela opinião pública. A partir do momento que a mídia começou a divulgar o caso intensamente, a crise deixou de ser apenas operacional e passou a se tornar também uma crise de reputação. Então, por isso, durante a nossa solução, a gente buscou pensar não só em resolver o problema técnico, mas principalmente como a empresa deveria se comunicar estrategicamente diante dos seus diferentes públicos. O primeiro conceito que a gente utilizou aqui foi de stakeholders, porque em uma crise competitiva, a empresa não precisa responder apenas aos seus consumidores. Existem diversos públicos impactados pela situação, como investidores, funcionários, mídia, órgãos reguladores e até futuros consumidores que passam a acompanhar o caso. Por isso, a gente entendeu que a comunicação da Best Baby precisava ser ampla e adaptada em diferentes audiências. Além disso, cada stakeholder possui expectativas diferentes em relação à empresa. Os consumidores esperam segurança e empatia. Os investidores querem estabilidade e controle da situação. Já os funcionários precisam confiar que a empresa está lidando com a crise de forma ética e responsável. Dessa forma, a nossa estratégia buscou equilibrar todos esses interesses através de uma comunicação clara e transparente. Outro ponto extremamente importante foi o timing da comunicação. Durante o case, diversos especialistas defendem que responder rapidamente ajuda a reduzir danos reputacionais e impede que a narrativa seja construída exclusivamente pela mídia. Por isso, a gente decidiu que a Best Baby deveria se posicionar imediatamente, mesmo sem possuir ainda todas as respostas definitivas sobre o acidente. Muitas empresas acreditam que permanecer em silêncio é a melhor forma de evitar riscos jurídicos. Porém, em situações de crise pública, o silêncio pode gerar interpretações negativas. A ausência de posicionamento pode ser vista como negligência, falta de responsabilidade ou até mesmo tentativa de esconder informações. Dessa forma, a nossa solução priorizou uma resposta rápida, transparente e frequente, permitindo que a empresa assumisse o controle da narrativa e antes mesmo de que sua reputação fosse ainda mais prejudicada. Além dos stakeholders, a gente também utilizou conceitos de storytelling empresarial vistos em aula. Então, o storytelling corporativo não significa apenas enfim, e sim construir narrativas capazes de gerar identificação emocional e conexão com o público. Por isso, a gente escolheu evitar uma narrativa focada só na defesa jurídica da empresa, e em vez disso, a gente priorizou uma comunicação baseada em empatia, responsabilidade, preocupação com a segurança das famílias, porque elas que são o foco da situação. Essa decisão foi tomada porque a gente entendeu que naquele momento o público não esperava apenas explicações técnicas, e sim de demonstrações concretas de humanidade e responsabilidade social. Além disso, a aula destacou que o foco da narrativa deve ser na audiência e não a própria organização. Então, por isso, a nossa estratégia buscou colocar os consumidores e as famílias no centro da comunicação. Outro aspecto que a gente achou super importante analisar foi a relação entre gestão de crise e cultura organizacional. Ao longo do case, a gente percebeu que existiam indícios de problemas internos anteriores ao acidente, incluindo possíveis alertas técnicos que não receberam a devida atenção dentro da empresa. Então, isso demonstra que as crises corporativas raramente surgem apenas por causa de um único acontecimento isolado, como no caso da Best Baby, que foi a questão do carrinho de um bebê.
Muitas vezes elas também refletem falhas estruturais relacionadas à cultura da organização, à comunicação interna e à tomada de decisões. Por esse motivo, a gente inclui na nossa solução não só ações externas, como o recall e os comunicados públicos, mas também a revisão dos processos internos da empresa. Afinal, reconstruir reputação depende não só de comunicação, mas também de mudanças reais dentro da organização. Além disso, a gente considera a reputação corporativa como um dos ativos mais importantes da empresa. Em mercados competitivos, a confiança do consumidor possui um impacto direto sobre as vendas e credibilidade e também até mesmo sobre o valor da marca no longo prazo. Então, uma crise como essa pode afetar profundamente a percepção pública da empresa e gerar consequências financeiras extremamente relevantes. Por isso, ações como recall preventivo, investigação independente e comunicação transparente foram fundamentais dentro da nossa proposta. Essas medidas ajudam a demonstrar responsabilidade, comprometimento com os consumidores, contribuindo para a reconstrução gradual da nossa confiança para o público. Então, dessa forma, a gente conclui que em crises corporativas, a reputação de uma empresa depende menos da tentativa imediata de provar inocência e mais da capacidade de agir com responsabilidade, rapidez e transparência. O case mostra que empresas que ignoram a comunicação durante momentos críticos acabam permitindo que terceiros controlem completamente a narrativa pública. Então, dessa forma, a gente acredita que a estratégia mais adequada para a Best Baby seria assumir uma postura ativa, empática e transparente, priorizando não só a resolução técnica do problema, mas também a reconstrução da confiança dos seus stakeholders. Afinal, em situações de crise, comunicação não é apenas transmissão de informação, mas também é gestão de confiança e de reputação.